Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do nono ano, tudo bem? Professor Alexandre Lima aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos de geografia. Dessa vez, iniciando uma nova unidade, a unidade 7 do nosso livro didático, no qual vamos falar de outras regiões da Ásia, a região do Extremo Oriente, a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático. Vamos lá? Vamos iniciar essa unidade falando a respeito da região do Extremo Oriente, que é uma região constituída por 6 países. Grifa aí no livro de vocês. Ocupa uma área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados e em 2017 abrigava mais de 1,6 bilhões de habitantes. A China é o país mais populoso, com 1,4 bilhão de habitantes. Ou seja, gente, a princípio, devemos salientar que a China, além de ser o país mais populoso dessa região da Ásia, é também o mais populoso do mundo, inquestionável. No entanto, com políticas de controle de natalidade, ao que tudo indica, segundo algumas projeções, a China vai perder esse posto de país mais populoso do mundo em breve, com uma grande tendência de que a Índia, de outra região do continente asiático, venha a assumir esse posto posteriormente. Essa região é uma das mais dinâmicas do mundo do ponto de vista econômico. China e Japão foram, segundo o Banco Mundial, em 2017, respectivamente, a segunda e a terceira maiores economias do mundo. Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, que faz parte do Sudeste Asiático, e Hong Kong, província chinesa, formam os chamados tigres asiáticos, que é um agrupamento de países ali da região da Ásia, do continente asiático, perdão, que atingiram elevados índices de modernização e de crescimento econômico num curto espaço de tempo. Veremos posteriormente com mais cautela. Vamos observar neste mapa a localização e os países que fazem parte dessa região do Extremo Oriente. De maneira bem evidente, podemos observar a China, em virtude de sua grande extensão territorial, a Mongólia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Taiwan e o Japão, que é basicamente um conjunto de ilhas, um arquipélago, tendo como principal parte do seu território 4 ilhas grandes e aí aproximadamente 3.000 ilhas menores, que vão compor aqui o território japonês. Então, galerinha, o que são esses tigres asiáticos? Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan são denominados tigres asiáticos, em razão do rápido crescimento econômico alcançado nos últimos 50 anos. Grife isso aí, hein? Decorrente da forte presença do Estado e do modelo econômico baseado em grandes investimentos externos, ou seja, de outros países, nesses países que compõem os tigres asiáticos, sobretudo japoneses e estadunidenses, e da fabricação de produtos para exportação, aproveitando a mão de obra relativamente barata desses países. Ou seja, gente, percebam o seguinte, o motivo desses países serem chamados de tigres asiáticos é justamente isso, o rápido crescimento econômico alcançado nos últimos 50 anos, decorrente desses motivos, desses fatores que levaram esses países a crescerem tanto num curto espaço de tempo. Professor, mas por que especificamente são chamados de tigres? Por que essa referência a este animal? Justamente porque na Ásia, o tigre representa agilidade, representa força e impulsão, coisa que esses países também tiveram como características para alcançarem um crescimento econômico tão significativo num curto espaço de tempo. Agora vamos conhecer cada um desses países que compõem os tigres asiáticos. Taiwan tem uma situação geopolítica indefinida. O país atua no contexto mundial como nação independente, porém é qualificado pela China como província rebelde. Como assim, professor? Província rebelde que faria parte do território chinês. Esse impasse começou em 1949, quando o socialismo foi implantado na China e os chineses, contrários ao novo sistema, refugiaram-se na ilha de Taiwan e implantaram um governo republicano e capitalista. Percebam o seguinte, quando Mao Tse-tung assume o poder aqui na China, após a Revolução Chinesa, este vai implantar o socialismo no país. No entanto,
Havia dentro do território chinês pessoas que eram contrárias a essa ideologia política, né, que confrontaram as forças de Mao Tse-tung. No entanto, essas pessoas, essas forças foram vencidas pelas tropas de Mao Tse-tung e, consequentemente, fugiram do território chinês. E aí acabaram se abrigando justamente nessa ilha, né, chamada Ilha de Formosa, no caso, a ilha de Taiwan, que era até então um território chinês. E essas pessoas que migraram para cá estabeleceram um governo capitalista, né, com laços aliados aí aos Estados Unidos. E aí, de certa forma, até os dias atuais, a China reivindica o fato de Taiwan ser um território chinês, no entanto, está sendo controlado por forças rebeldes. Assim como a gente viu, né, o nome que é dado a Taiwan, que é justamente a província rebelde. Atualmente, os dois países buscam restabelecer as relações diplomáticas e comerciais, mas a reunificação ainda é tema de divergências. Meus queridos, assim como Taiwan, a China também tem um pequeno impasse com o Hong Kong. Vamos observar por quê? Pelo fato de que Hong Kong era colônia do Reino Unido e foi devolvida à China em 1997. É considerada pelo governo chinês região administrativa especial, pois a China é socialista e Hong Kong capitalista, fruto justamente do período que esse território foi controlado pelo Reino Unido. Pelos acordos de 97, Hong Kong teria de se adaptar aos regimes político e econômico chinês em 50 anos. Ou seja, Hong Kong, apesar de ter sido colônia do Reino Unido e ter sido devolvida para a China, o que é que acontece até então? De certa forma, desde 97, esta região tem que se adaptar ao regime político e econômico chinês. Afinal de contas, ela foi devolvida para a China, né? Nos últimos anos, ocorreram em Hong Kong manifestações por democracia e contra o controle chinês. Ou seja, a população de Hong Kong quer optar justamente por um processo de independência, embora o governo chinês não reconheça isso de maneira alguma. Em 2014, diversos movimentos populares ocorreram após o governo chinês propor mudanças no processo eleitoral, que limitavam a participação de candidatos nas eleições. Em 2017, com a proximidade das eleições, esses protestos ganharam ainda mais força, mas o autoritarismo ainda tem sido marcante na região. Como a gente bem pode observar, o movimento dos guarda-chuvas, que ocorreu justamente em Hong Kong, protestando contra a falta de liberdade que o governo chinês quer impor a este território. E a gente nota também uma repressão muito forte por parte das forças do governo. Agora, vamos falar sobre as Coreias. Mas, a princípio, vamos entender o porquê da existência de duas Coreias. Isso se deve, gente, ao fato aqui dessa região da Península Coreana ter passado aí por processos de ocupação de diversos povos, de chineses, de japoneses. No entanto, até o início da Segunda Guerra Mundial, essa Península Coreana era parte do Japão, né? Era ocupado, era explorado justamente pelo Japão. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, derrotado por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, perde esse território justamente para estes países que foram vencedores do conflito. E aí que vai começar um processo de separação, quando de maneira protetiva esse território ia ser administrado, uma parte pelos Estados Unidos e outra parte pela União Soviética. Mas é aí que está. Por questões de interesses, enquanto um lado recebia as influências dos Estados Unidos, da política, do sistema capitalista, o outro recebia da União Soviética, consequentemente, né, os princípios socialistas. E aí, a partir de um dado momento que começa a ter assim, uma tensão nessa região, forças da Coreia do Norte invadem o território que compreendem a Coreia do Sul, dando início à chamada Guerra da Coreia. E aí esse conflito terminou com um armistício. Não é nem um final da guerra propriamente dito. É apenas um acordo de paz, onde os dois vão continuar assim, ó, se encarando, né? Mas, no entanto, a guerra está meio que suspensa. E aí, posteriormente, se estabeleceu de fato essa divisão da Coreia do Norte, como bem podemos observar, e da Coreia do Sul. No contexto da Guerra Fria, enquanto a Coreia do Norte estabeleceu-se como país socialista sob a influência da ex-União Soviética, a Coreia do Sul, também chamada de República da Coreia,
capitalista e apoiada pelos Estados Unidos, recebeu grandes investimentos dos norte-americanos. O governo coreano desempenhou um papel importante na estruturação econômica, incentivando setores considerados estratégicos para o desenvolvimento, como ciência e tecnologia, indústria, exportação e principalmente educação. Grandes conglomerados de empresas, normalmente controladas por famílias conhecidas como chaebols, concentraram investimentos e, juntamente com o governo, alavancaram o crescimento sul-coreano. São exemplos de chaebols a Hyundai, Samsung, Daewoo e LG, e respondem por grande parcela do PIB, Produto Interno Bruto, e das exportações da Coreia do Sul. O país se tornou um grande exportador de componentes para computadores, brinquedos, automóveis e produtos eletrônicos. Ou seja, a influência que a Coreia do Sul passa a exercer no mercado mundial, no mercado global, vai ser justamente como fornecedor de componentes para sistemas eletrônicos, computadores, televisores, ou seja, uma série de produtos que hoje no nosso dia a dia são meio que essenciais, de fato. Em 1997, uma crise econômica mundial atingiu de forma significativa a Coreia do Sul. Nesse período, uma das medidas tomadas pelo governo foi a diversificação da economia e o investimento no setor de serviços, como a indústria criativa, resultando na expansão da cultura coreana, primeiro regionalmente e depois mundialmente. E hoje a gente vê justamente os reflexos dessa expansão da cultura coreana, como, por exemplo, se refletindo aqui no gênero musical do K-pop, muito conhecido por vocês principalmente, em novelas como K-drama e na moda como K-fashion, que é justamente o jeito coreano de se vestir, séries, novelas, filmes que vão retratar a realidade da juventude coreana, entre outros fatores. Tudo bem? Percebam justamente a influência que esses grupos sul-coreanos estão tendo no mundo. Por exemplo, esse grupo K-pop, muito conhecido aí, o BTS, discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, um grupo musical discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas. A moral é grande, parceiro. E aqui a gente também pode ver justamente outro exemplo de grupo realizando a apresentação na Coreia do Sul. Falando agora da Coreia do Norte, oficialmente chamada de República Popular Democrática da Coreia, apresenta um dos regimes políticos mais fechados do mundo, com rígido controle estatal e culto à personalidade de seus líderes. Poucos turistas visitam o país e o intercâmbio comercial, cultural e político com o exterior é reduzido. Em 2011, com a morte de Kim Jong-il e o novo governo de seu filho, Kim Jong-un, houve grande expectativa na comunidade mundial pelo fim do estado de guerra existente desde 1950 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como comentei anteriormente. Até 2017, porém, a política externa de Kim Jong-un voltava-se a programas e testes e armas nucleares de mísseis balísticos. E isso tudo numa clara tentativa de ameaçar os seus adversários, principalmente a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Em abril de 2018, um encontro entre Kim e o líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, abriu a negociação para alcançar um acordo de paz permanente na região. A reunião dos líderes das duas Coreias foi um preparo para o encontro entre Kim, da Coreia do Norte, relembrando, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Meses depois, Kim e Trump assinaram um documento que representou uma aproximação histórica entre os dois países e reafirmou o compromisso norte-coreano de dar fim às armas nucleares, aquela que vimos anteriormente, que utilizam, que fabricam como ameaça aos seus adversários. Porém, o documento é considerado pouco efetivo, já que não apresenta um prazo nem ações concretas para que isso ocorra. Galera, agora um off total deste conteúdo. Este encontro, realizado em 2018, foi uma das coisas mais improváveis até então, pelo fato de que meses, eu acho que no máximo um ano antes, o cidadão aqui, Kim Jong-un, atacava todo mundo no Twitter, xingava o Donald Trump, xingava o líder sul-coreano, ou seja, não existia sequer possibilidade de nós imaginarmos um encontro como este.
No entanto, por meio da mediação dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que também muito atacou o Kim Jong-un, aí, se eu não me engano, no ano de 2019, também teve um encontro com ele. Outra coisa muito improvável. No entanto, que enche de certa forma as nações do mundo de esperança pelo fato de que a Coreia do Norte se abra um pouco mais, né, deixe de lado todo esse seu regime tão fechado e tenha um pouco mais de abertura, justamente em virtude de mudanças no que diz respeito à política e à democracia nesse país. E aí, galerinha, pesquisando aí na internet a respeito da Coreia do Norte, vocês vão ter uma série de informações bem curiosas, bem peculiares a respeito desse país, que muitas vezes não sabemos se de fato é verdade, já que é um país tão fechado. Mas segundo pessoas que viajam para o local, tem uma série de restrições, coisas bem absurdas. No entanto, eu trouxe uma característica bem curiosa deste país, que é justamente o seu calendário. Ao contrário do nosso, né, esse calendário está no ano totalmente diferente. Mais precisamente, estamos aqui, né, no nosso ano de 2020. Lá, eles estão no ano de 109. Por quê, professor? Porque eles contam como ano 1 o nascimento de Kim Il-sung, né, que é justamente o avô de Kim Jong-un, atual líder coreano. Ou seja, o calendário deles é completamente diferente do nosso, começando basicamente naquilo que foi justamente o ano de 1912, né, no nosso calendário gregoriano, quando teve justamente como o nascimento de Kim Il-sung. No entanto, a contagem inicia-se a partir daqui, né, como ano 1. E atualmente, como eu falei para vocês, lá a Coreia do Norte está no ano de 109. Bem curioso. Falando agora do Japão, este país está localizado em um arquipélago constituído de 4 ilhas principais: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Meu japonês está afiado, menino. E cerca de 3.000 ilhas menores. O pequeno território e o relevo irregular são fatores físicos naturais que dificultam o desenvolvimento de agropecuária no Japão, né, da atividade agropecuária no território japonês. A atividade é praticada em áreas de planície e em algumas encostas de montanhas. Há uso intensivo de máquinas e modernas técnicas para melhor aproveitamento da área agrícola, né, que é muito pequena. Ou seja, muito se utiliza máquinas, né, muito se utiliza incentivos químicos, justamente para fazer com que a agricultura deste país seja o mais produtiva possível, em virtude justamente de um aproveitamento de um território tão diminuto. Os principais produtos são arroz, chá, legumes e frutas diversas. O país não possui reservas relevantes de recursos minerais e energéticos, como carvão, petróleo, gás natural. Consequente, vai ter que importar, né, esses recursos, assim como também vai importar alimentos, matérias-primas e energia. O litoral extenso e recortado favorece o setor pesqueiro, muito importante no país. O território japonês está localizado em uma área de formação geológica recente, que faz parte do chamado Círculo de Fogo, onde o choque entre placas tectônicas é intenso, provocando terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas nessa região do Japão. Em 2011, um terremoto no Oceano Pacífico gerou um tsunami, que destruiu cidades litorâneas, provocou mortes e desaparecimento de milhares de pessoas, e atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando o vazamento de material radioativo que obrigou milhares de pessoas a deixar a área. Vamos observar aqui no mapa e compreender melhor essa dinâmica física do território japonês. Observem o seguinte: o território japonês, esse arquipélago japonês, ele vai estar justamente localizado numa área de intensa atividade tectônica, onde eu vou ter um encontro de uma série de placas, como por exemplo a placa tectônica da Eurásia, a placa filipina, placa pacífica, placa norte-americana. Ou seja, na medida que eu tenho essa série de placas convergindo e divergindo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter intensas atividades tectônicas que vão ocasionar terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas, entre outros fatores. E um detalhe muito importante: o Japão em si, as construções japonesas, toda a engenharia deste país é praticamente adaptada a esses fatores. Afinal de contas, eles precisam conviver,
né, com essa atividade tectônica. É tanto que os prédios, né, grande parte dos prédios do Japão são adaptados com amortecedores, com uma série de mecanismos que vão amortecendo, fazendo com que esse prédio não venha a sofrer impactos, e se vir a sofrer impactos, eles serem minimizados. E mesmo com as limitações físicas do território e a desestabilização financeira decorrente da Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou uma das maiores economias do mundo e um país com elevados indicadores sociais. Entre os principais fatores que contribuíram para a recuperação do Japão no pós-guerra, destacam-se a ajuda financeira dos Estados Unidos, financiando, né, a reconstrução japonesa, mão de obra disponível e barata, grandes investimentos em educação, qualificação da mão de obra, desenvolvimento científico e de novas tecnologias. Prende aí, Brasil! Parceria entre o Estado e as grandes corporações empresariais, chamadas Zaibatsus, para investimentos na ampliação da infraestrutura de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e etc. E investimentos fiscais, a exportação e proteção da indústria nacional, por meio de elevados impostos sobre produtos importados. Como assim, professor? De repente, tu quer, por exemplo, um celular. Vou pegar um celular aqui de repente, e aí tu quer comprar um celular. No entanto, tu olha para um celular que é produzido no Japão e fala, não, quero não. Ou queria um que é produzido no Brasil. Gente, é só um exemplo, hein? Quero um celular que é produzido no Brasil. Então o que é que o governo japonês faz? Ah, é? Tu vai querer de outro país? Então faz o seguinte, para o teu celular de outro país chegar aqui, tu vai me pagar uma série de impostos. Tu vai pagar esse imposto aqui, o imposto A, o imposto B, o imposto C. Então o que é que acontece? A galera pensa assim, ó, não, deixa para lá, vou comprar o do Japão mesmo. No entanto, estamos falando de um país que tem uma indústria bem competitiva no mercado global, né? Mas que, no entanto, se fortaleceu a princípio justamente com o protecionismo, né? Como vimos anteriormente, protegendo a indústria nacional e, consequentemente, aumentando os impostos sobre produtos importados. Da década de 70 em diante, o Japão se tornou um dos países mais industrializados do mundo, com grande exportação de produtos eletrônicos e de automóveis. Diversas empresas japonesas figuram entre as maiores multinacionais do planeta, como a Honda, Sony, Toyota, Mitsubishi, entre outras. Além disso, o Japão foi um dos primeiros a automatizar a linha de produção de muitas fábricas, ou seja, substituindo as pessoas por máquinas, por robôs. A partir do final da década de 90, o Japão passou por crises econômicas, perdendo o posto de segunda maior economia do mundo para a China, em 2010. Em 2017, o Japão era a terceira economia do mundo e estava entre os IDHs mais elevados do planeta. As baixas taxas de natalidade, o crescimento vegetativo negativo e o envelhecimento da população também preocupam o governo, situação bem parecida com o que passa a Rússia, que vimos na unidade anterior, com as pressões sobre o sistema de aposentadoria e o mercado de trabalho carente de reposição da mão de obra. Como podemos observar, basicamente uma característica justamente da indústria japonesa são os robôs, né, que é muito característico também do país. Eu diria também que é um grande símbolo deste país, como a gente bem pode observar. Agora vamos falar sobre a China, um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes e também considerado o país mais populoso do mundo em virtude disso. A China vai apresentar o terceiro maior território do nosso planeta e vai ter uma história de mais de 5.000 anos. Até o fim da década de 70, o país era visto como um gigante populoso, agrário e pobre. No entanto, em décadas, a China se tornou a segunda maior economia do mundo, com perspectivas de se tornar a primeira, segundo algumas estimativas. Para entender esse crescimento, vamos resgatar alguns aspectos da história do país. Durante o imperialismo do século XIX, principalmente por parte das potências europeias, a China foi alvo de interesses do Reino Unido, Rússia, França, Alemanha e do Japão, que, porém, né, ao contrário do que eu falei de todos os outros anteriores, este, por sua vez, é um país asiático, que exploraram recursos naturais e se apropriaram de partes do território chinês. Primeiro, o Reino Unido controlou o comércio externo chinês,
e apropriou-se de Hong Kong, como vimos há alguns instantes. Em 1858, a Rússia ocupou áreas no norte do país. Em 1885, a China cedeu o território do atual Vietnã para a França. O Japão apropriou-se da península da Coreia e de Taiwan. A Alemanha também comprou territórios chineses. Até a primeira metade do século XX, a China esteve desarticulada e controlada por potências imperialistas, principalmente por ingleses, como vimos, por exemplo, a questão de Hong Kong. Vamos observar essa figura. Observando essa charge, podemos observar como a China era vista nesse período do imperialismo. Era basicamente, de fato, como um bolo, dividido entre Reino Unido, Alemanha, Rússia, França e Japão, assim como aconteceu com os territórios chineses. Porém, tudo isso muda a partir de 1949, quando as potências imperialistas estavam enfraquecidas pelos custos da Segunda Guerra Mundial e sem condições de sustentar os territórios ocupados e suas colônias na África e na Ásia. Um movimento liderado por Mao Tse-tung desencadeou uma revolução e uma guerra civil, que implantou o socialismo e criou a República Popular da China. O que é que aconteceu consequente a essa implantação do socialismo? O governo passou a comandar a economia, controlando os meios de produção, decidindo o que e como produzir. Também implantou a reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terras para os chineses, e determinou o fim da propriedade privada e do lucro. A política passou a ser administrada por um partido único, o Partido Comunista, sem eleições livres. Mao Tse-tung ficou no comando do governo chinês de 49 até 76, ano de sua morte. Durante esse período, a China isolou-se do restante do mundo e voltou-se para os problemas internos, ou seja, arrumar a bagunça para depois se abrir de repente para a economia externa. Por meio de cooperação técnica e financeira com a União Soviética, a China investiu no desenvolvimento da indústria, especialmente mineradora, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, aquilo que chamamos como indústria de base, que praticamente fornece matéria-prima, transforma um determinado produto para que este se torne matéria-prima para outras indústrias. Também fez grandes investimentos na agricultura, com o objetivo de ampliar a produção de alimentos e eliminar a fome que atingia diversas regiões do país. Em 1960, a China rompeu com a União Soviética, isolando-se ainda mais. A década de 60 foi marcada pela crise econômica, que arrasou o país, e pela Revolução Cultural. Muitos dos que discordavam dos ideais da Revolução ou dos rumos estabelecidos pelo governo foram perseguidos, presos ou mortos. Muitos intelectuais, artistas e estudantes foram obrigados a realizar trabalhos forçados no campo. A Revolução Cultural, que se estendeu até 1975, também foi marcada pela destruição de muitas obras de arte, estátuas, livros e templos que eram testemunhos da rica civilização chinesa e pelo fechamento de muitas bibliotecas, escolas, igrejas e museus. A ditadura de Mao Tse-tung criou as bases para o desenvolvimento econômico da China. Com a sua morte em 76, Deng Xiaoping assumiu o poder e deu início a reformas políticas e econômicas. Alguns pontos a serem salientados a respeito desses parágrafos que lemos. Primeiro, a partir do momento que a China vai adotar o socialismo, com a chegada de Mao Tse-tung ao poder, este país, de certa forma, vai estreitar os laços com a União Soviética, também pelo fato de esta ser uma nação socialista. E a partir disso, temos a União Soviética investindo, contribuindo para o desenvolvimento econômico chinês. Só que em um determinado momento, a China vai romper com a União Soviética e vai se fechar. Outro ponto muito importante de observarmos, a chamada Revolução Cultural Chinesa. Outro ponto muito importante de observarmos é a respeito da Revolução Cultural Chinesa. O que foi essa Revolução Cultural, professor? Foi basicamente o momento no qual o governo agora ia tentar difundir cada vez mais que o socialismo era o sistema político mais adequado, era o melhor meio de produção, era basicamente a única ideia a ser aceita no país, justamente pelo fato de que ela seria a melhor ideia para o país.
E essas ideias foram implantadas justamente em teatros, nas escolas, em músicas, nos campos culturais, né? Também teve o ponto de angariar a juventude, principalmente a juventude, que em todos os locais do mundo é vista como o futuro da nação. Aqui não foi diferente. A juventude também foi justamente chamada, né? Foi tentado justamente colocar na cabeça dessa juventude, digamos assim, que aquele meio de produção deveria ser seguido, deveria ser fielmente seguido e também defendido. Ou seja, eu não queria usar as palavras, né, lavagem cerebral, mas de fato foi basicamente uma grande propaganda que fizeram ao ponto justamente disso, do socialismo ser visto como salvação, de ser um meio de produção a ser defendido, e tudo aquilo que fosse contra o socialismo estava indo contra o país, né, contra as pessoas deste país, e de certa forma deveria ser completamente abolido tudo aquilo que fosse contra os ideais socialistas. Pegando este trechinho para fazer gancho com o assunto posterior, mais uma vez, Mao Tse-tung criou as bases para o desenvolvimento econômico da China. Com a sua morte, em 76, vai assumir Deng Xiaoping, e este vai começar uma série de reformas políticas e econômicas justamente para poder fazer a China crescer no cenário global. E é o que vamos acompanhar agora. A partir de 79, a China reiniciou sua inserção no cenário político e comercial internacional, com medidas que levaram à abertura econômica. O governo chinês autorizou o funcionamento de empresas privadas que anteriormente, né, durante o período de Mao Tse-tung, estavam abolidas, não existiam, e concedeu autonomia às províncias litorâneas. Foram criadas as Zonas Econômicas Especiais, as chamadas ZEEs, espaços onde os investimentos privados eram incentivados com a associação entre empresas estrangeiras e o Estado chinês. Como assim, professor? O Estado chinês, o governo chinês, ofereceria algumas vantagens em um determinado território. Por exemplo, para uma determinada área portuária, de repente, era preparado todo um sistema de estradas de rodagem, né, rodovias, entre outros mecanismos de transporte, era fornecido também energia, e na medida que o governo oferecia essas vantagens, as empresas estrangeiras se motivariam a vir para esse território japonês para poder realizar sua produção. Além dessas vantagens que eu falei, também tinha a redução de impostos e a facilitação da importação de máquinas e equipamentos, além da comercialização da produção no mercado externo. O sistema econômico da China passou a ser caracterizado como socialismo de mercado, ou seja, abertura econômica preservando a política socialista com forte participação do Estado nos rumos da economia e da sociedade. O crescimento econômico chinês não ocorreu de forma homogênea no território. Esse fato manteve e, em alguns casos, até aumentou contrastes, ou seja, diferenças entre determinadas regiões neste país, como a gente pode observar aqui neste mapa. Perceba nesse mapa que ao longo aqui da faixa litorânea do território chinês, a gente pode observar justamente concentração industrial, concentração de polos de serviço, praças financeiras, como bem podemos observar, investimentos, entre outros pontos. Enquanto que aqui na parte mais central, aqui eu vou perceber justamente uma economia associada justamente como reserva de mão de obra, enquanto que aqui na porção mais oeste, vamos perceber justamente um espaço pouco povoado, basicamente sendo reserva de matéria-prima. Nessas áreas aqui, eu vou ver de certa forma o predomínio de atividades primárias, como a agricultura, a pecuária, entre outras atividades. No entanto, aquelas tidas como mais modernas, aquelas que de certa forma dinamizam cada vez mais a economia chinesa, vão estar justamente localizadas aqui, ó, na parte mais litorânea deste país, como vocês bem podem observar aqui no mapa. Entre os motivos que atraíram grandes investimentos internacionais para a China e que ajudam a explicar o crescimento econômico do país estão medidas econômicas implantadas pelo governo chinês, oferta de mão de obra abundante, afinal de contas eu estou falando da maior população do planeta, e barata, né, em virtude de os salários serem mais reduzidos, e amplo mercado consumidor. Afinal de contas, mercado consumidor, estou falando do país com maior população do planeta.
Com a forte dinâmica economia, os chineses passaram a investir em diversos países, com destaque para os da África e da América Latina. Esses investimentos buscam garantir que essas regiões produzam e forneçam as matérias-primas necessárias para a produção chinesa, contribuindo para manter o crescimento econômico do país. Além disso, contribuem para aumentar a influência geopolítica da China, fortalecendo a imagem do país regional e globalmente. No Brasil, aqui no nosso país, a China tem investido especialmente na construção de hidrelétricas, ferrovias e portos, na exploração mineral e na agropecuária. Dessa maneira, a China pretende garantir a produção e o transporte de matérias-primas e outros recursos. Entre os principais produtos brasileiros exportados, ou seja, enviados, vendidos para a China, estão soja, petróleo e minério de ferro. Alguns especialistas apontam que a China será a maior economia do mundo na segunda metade do século XXI, superando os Estados Unidos. E é justamente em virtude de uma competição muito acirrada entre China e os Estados Unidos, as duas principais potências do planeta na atualidade, que a gente vê, de certa maneira, as relações políticas e comerciais desses países ficarem um pouco mais tensas na atualidade. Por exemplo, estes países, ambos estão se protegendo um do outro no que diz respeito às importações. Os Estados Unidos está aumentando o valor dos impostos para quem quiser comprar produtos chineses. Dessa mesma forma, está fazendo a China. Outro ponto bem característico, bem peculiar, que está tomando conta aí nas notícias aí mais recentemente, é justamente os Estados Unidos querendo banir o aplicativo TikTok. Esse mesmo que vocês conhecem muito bem. Os Estados Unidos está querendo banir este aplicativo do país, alegando que este aplicativo, no momento que as pessoas se cadastram nele, de certa maneira estão dando seus dados para os chineses e também estão tornando o território norte-americano mais propício, mais vulnerável a ser espionado pelos chineses. Cenas para os próximos capítulos. Porém, nem tudo para os chineses foi apenas de evolução. Ao contrário disso, a China atualmente convive com inúmeros problemas sociais e ambientais. Vamos conhecer esses problemas agora. Apesar das melhorias socioeconômicas na China, ainda estão presentes problemas como a fome e a pobreza, especialmente nas porções central e oeste, onde predominam as atividades agrárias e o crescimento econômico teve menor impacto no desenvolvimento social. O governo chinês tem o desafio de expandir o crescimento econômico para o seu imenso território e garantir que a população obtenha os benefícios sociais desse crescimento. Percebam que os 3 países com os maiores PIBs do mundo, retratados aqui nesta tabela, Estados Unidos, China e Japão, vão se diferenciando nos seus aspectos sociais. Por exemplo, a China vai ter o 2º maior PIB do mundo. No entanto, está atrás desses 2 países, está atrás dos Estados Unidos e do Japão, no seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, como vocês bem podem perceber. A expectativa de vida chinesa vai ser menor, vai ser inferior que a dos Estados Unidos e a do Japão. A média de anos de escolaridade também vai ser mais baixa na China, como vocês bem podem observar. Assim como a taxa de mortalidade infantil, que neste caso ela preocupa por ser mais alta. Afinal de contas, a mortalidade infantil vai ser justamente mais alta aqui no território chinês. E a renda per capita deste país também vai ser a mais baixa de todos esses 3 retratados. Outro problema da China na atualidade são justamente as questões ambientais, pois o país se desenvolveu em diversos setores industriais, econômicos, produtivos. No entanto, não se teve um controle efetivo, não se tiveram políticas efetivas para realizar a preservação do meio ambiente e diminuir o impacto dessas atividades no território chinês. Um dos mais graves problemas é a poluição do ar. As principais fontes de emissão de poluentes são os veículos e as termoelétricas, que geram energia a partir da queima de carvão mineral. E essas termoelétricas são responsáveis por aproximadamente 70% da eletricidade produzida no país. Há graves problemas de saúde decorrentes da poluição e 1/3 do território chinês é atingido por chuvas ácidas. Desde 2005, o país é o maior emissor de gases do efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas no mundo. Além da poluição do ar,
a contaminação do solo e das águas por lançamentos de efluentes domésticos e industriais sem tratamento, e o destino inadequado do lixo são outros graves problemas na China. Para amenizar ou evitar os impactos, a China tornou as medidas ambientais mais rígidas nos últimos anos. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês e, em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.